Para a gente se entender de verdade, nossa mente, nossa história, até a nossa psicologia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E olha, é uma viagem bem longa, viu? A gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos nossos ancestrais caçadores-coletores para ver o que, afinal, eles podem nos ensinar sobre nós mesmos hoje em dia. Ok, vamos começar com uma pergunta bem do nosso dia a dia. Quem é que nunca se pegou olhando para um pote de sorvete e, mesmo sabendo que não devia, acabou com ele inteiro? Pois é, essa atitude, que parece tão irracional, é, na verdade, a chave para a gente desvendar um mistério muito, mas muito mais antigo sobre o nosso comportamento. Agora, só para a gente colocar as coisas em perspectiva, dá uma olhada nisso aqui. Durante a maior parte da história da nossa espécie, a gente viveu como caçador-coletor. A agricultura, com seus 12 mil anos, e a Revolução Industrial, com 200, isso é só um piscar de olhos. É quase nada se a gente comparar com umas centenas de milhares de anos que realmente moldaram quem nós somos. E isso nos leva direto para uma ideia central que é fascinante. A de que, no fundo, a gente ainda tem um cérebro da Idade da Pedra. Um cérebro que está aqui agora, tentando navegar no mundo de alta tecnologia, de redes sociais, de tudo isso. O campo que estuda isso se chama psicologia evolutiva. A premissa é bem simples, mas, nossa, é poderosa. A ideia é que muitas das nossas características, tanto sociais quanto psicológicas, foram forjadas lá atrás, naquela era pré-agrícola, simplesmente para nos ajudar a sobreviver. E essa citação, olha, ela resume tudo de um jeito brilhante. Mesmo que a gente viva em apartamentos com geladeira cheia, o nosso código genético, o nosso DNA, ainda funciona como se a gente estivesse numa savana, onde a próxima refeição, bom, nunca era garantida. Então, voltando para o nosso amigo, o pote de sorvete, a teoria do gene guloso explica exatamente isso. Pensa bem, para um ancestral nosso, encontrar uma árvore cheia de figos bem docinhos era uma oportunidade de ouro. A comida era rara. Então, qual era a estratégia mais inteligente? Comer o máximo que pudesse na hora. E esse impulso de devorar tudo que é calórico, pois é, ele sobreviveu na gente até hoje. Agora, vamos quebrar um mito bem grande. Sabe aquela ideia de que a vida dos nossos ancestrais era horrível, brutal, curta? Então, talvez não seja bem assim. Na verdade, alguns especialistas propõem uma visão completamente diferente e surpreendente. Dá uma olhada na dieta. Nossos ancestrais comiam dezenas de alimentos diferentes, o que garantia uma nutrição super variada, super completa. Agora compara isso com os primeiros agricultores. A dieta deles muitas vezes se resumia a um único alimento básico: trigo, arroz, batata, dia após dia. E a jornada de trabalho? Estudos com grupos que ainda hoje vivem de forma parecida, lá no deserto do Kalahari, por exemplo, mostram que eles trabalham umas 35 a 45 horas por semana. Isso é menos do que muita gente trabalha hoje em dia. E detalhe, né? Sem ter que se preocupar com contas ou lavar a louça depois. Então, se a gente junta tudo isso, a gente tem uma nutrição muito melhor, bem mais variada, menos doenças infecciosas daquelas que vêm de animais domésticos, corpos mais fortes, mais aptos e um conhecimento do ambiente que era, uau, absurdo. E tem até evidências de que o cérebro médio dos sapiens, na verdade, diminuiu um pouco desde aquela época. É por causa de todos esses fatores, a dieta incrível, a semana de trabalho mais curta, menos doenças, que muitos especialistas chegaram a um termo bem impactante. Eles chamam essas culturas de as sociedades afluentes originais. Afluente no sentido de ter abundância, de ter tudo o que se precisava. Mas claro, seria um erro enorme a gente idealizar essa vida, achar que era um paraíso. O mundo antigo também podia ser bem cruel, bem implacável. E a verdade é que os acadêmicos debatem isso intensamente, tentando entender como as coisas realmente eram. E para a gente não ter uma visão romantizada, basta olhar um exemplo, o do povo Axé do Paraguai. Relatos de antropólogos documentaram práticas bem brutais, como o abandono de idosos e doentes, e até o assassinato de crianças que eram vistas como um fardo. A sobrevivência do grupo estava sempre em primeiro lugar. E as famílias? Como elas eram? Bom, aqui o debate é acirrado. Existe uma teoria, a da comunidade antiga, que diz que não existia propriedade privada, nem monogamia, e que os filhos eram criados por todo mundo junto. Já a outra teoria, a da monogamia eterna, defende o contrário, que a base sempre foi a família nuclear, com casais possessivos e tudo mais. A verdade, a gente simplesmente não tem certeza. E a violência? Bom, aqui as evidências arqueológicas são bem contraditórias.
Num estudo com 400 esqueletos de antes da agricultura lá em Portugal, só 2 deles, ou seja, 0,5%, mostraram sinais claros de violência. Só que, em contraste, um estudo parecido feito no Vale do Danúbio encontrou marcas de violência em 18 de 400 esqueletos. Isso dá 4,5%. É um índice de violência comparável ao do século XX, que foi super sangrento. Então, afinal, o passado era pacífico ou violento? A resposta mais provável é os dois. Dependia muito do lugar e da época. Isso nos leva ao grande problema de tudo isso. A arqueologia só nos dá um pedacinho da história. Ossos e ferramentas de pedra, no fim das contas, não conseguem revelar o mundo gigantesco que existia por trás, o mundo social, espiritual, político deles. Olha só esse achado em Sondir, na Rússia, é simplesmente incrível. Um túmulo de 2 crianças de 30 mil anos atrás tinha mais de 10 mil contas de marfim. Para produzir tudo isso, um artesão da época teria que ter trabalhado por anos a fio. A pergunta é, por que um enterro tão grandioso? A única explicação está nas crenças, na cultura deles. E aí surgem as teorias. Será que eram filhos de um líder? Ou talvez eles acreditassem que as crianças eram a reencarnação de algum espírito ancestral? Ou, quem sabe, foram sacrificadas num ritual e por isso enterradas com tanta honra? Cada teoria aponta para um mundo social super complexo, mas que é impossível de provar. No fim das contas, o ponto crucial é que existe uma verdadeira cortina de silêncio cobrindo a maior parte da nossa história. Dezenas de milhares de anos de política, de arte, de religião, tudo isso está, em grande parte, perdido para sempre. Então, o que tudo isso nos diz sobre quem somos? O que a gente deve levar dessa viagem tão profunda ao nosso passado? O legado que eles nos deixaram é talvez muito mais surpreendente do que se imagina. E essa frase, ela captura a essência de tudo. Ela diz que, desde a revolução cognitiva, aquele momento em que nossa mente deu um salto, simplesmente não existe um único jeito natural de ser humano. A nossa principal característica não é um modo de vida específico, mas sim a nossa incrível capacidade de criar e acreditar em histórias, em realidades que a gente mesmo inventa. O nosso verdadeiro legado, portanto, não é um instinto que diz exatamente como formar uma família, como organizar a sociedade ou no que acreditar. Não. É um horizonte de possibilidades, um leque gigantesco de escolhas culturais que nós mesmos criamos. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a biologia não nos dá um roteiro fechado e a nossa própria história mostra uma variedade imensa de jeitos de viver, então a pergunta mais importante talvez não seja qual é a nossa natureza. A pergunta, diante de tantas possibilidades, passa a ser o que nós escolhemos ser.